Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre os materiais mais básicos para começar na pintura. Assim, não tem materiais diferentes, nem inovadores, nem nada. São os materiais que tu precisa para iniciar as pinturas. Então já deixa o like aqui embaixo, que me ajuda demais, e é um segundinho para vocês, e vamos lá. Eu começo dizendo que a melhor maneira de começar a pintar é com guache, guache escolar mesmo, aquela tinta que não é nada profissional, e papel, guache sobre papel. Eu mesma já pintei com guache sobre tela e assim, foi uma experiência horrível, não deu certo, e várias pessoas assim que eu vi também pintando com guache sobre tela não deram certo. Então eu aconselho que seja sobre papel mesmo. E isso é ótimo, porque papel é muito barato, a guache escolar é muito barata. Eu tô falando dessa guache aqui, ó, Tempera Guache, que é a escolar mesmo. Então vocês não vão ter dó de usar, sabe? Vocês vão usar bastante, praticar bastante, testar várias técnicas, vários jeitos, sem dó de gastar a tinta. E assim, ela é bem parecida, como eu tô aqui para ensinar vocês sobre tinta acrílica, ela é bem parecida com a acrílica no sentido assim, das duas são à base d'água. Tinta acrílica tem muito mais cobertura, mas elas têm um jeito parecido de se usar. Então aqui, ó, sobre papel mesmo, eu mesma pintei no meu sketchbook, que as folhas são finíssimas, e deu certo mesmo assim. Até vou mostrar pra vocês as primeiras pinturas que eu fiz, e foram com guache. Olha isso, guache sobre papel. E assim, o papel nem enrugou um pouquinho, mas assim, nem dá pra ver aqui no vídeo. Assim, fiz várias pinturas com guache sobre papel. E assim, é ótimo, ótimo mesmo para praticar. Os papéis, eles podem ser assim de 100 gramas para cima. Eu acho que o meu sketchbook tem essa gramatura. E assim, 100 gramas já dá para pintar com guache, sabe? Porque ela seca muito rápido também. E isso também é parecido com a acrílica, ela seca muito rápido. Então, é ótima para ir treinando, vai passando camada sobre camada. E as tintas, o que precisa? Precisa das cores primárias, né? Óbvio. Só as cores primárias já tá ótimo. E o preto e o branco, né? Porque o branco para clarear e o preto para escurecer as cores. Então, é isso, é o basicão para começar. Aí depois, quando vocês já estiverem mais avançadinhos, já praticaram muito com tinta guache escolar mesmo, aí vocês avançam para acrílica. E a acrílica também vocês comecem, não vão comprando as mais caríssimas importadas, comecem por essas, que eu comecei por essas e foi assim maravilhoso, elas são muito parecidas com a guache escolar. Elas são, olha, no começo eu só usava essas. E elas, assim, elas têm uma cobertura muito boa, que é muito melhor da guache. Também aconselho a comprar as primárias, o preto e o branco. Vocês podem, se tiver dinheiro sobrando, podem comprar outros tons, né? O rosa, roxo, verde, as cores que vocês quiserem. Mas o que precisa mesmo é branco, preto e as cores primárias, vermelho, azul e amarelo. E essas tintas, sério, elas são muito baratas. Acho que é R$ 8 no tubinho de 60 ml. Porque ele dura muito, sabe? Vale muito a pena. Então, se vocês comprarem só 5 tubinhos, as primárias, o preto e o branco, então vai dar R$ 40, né? Mais ou menos. Não deve ser 8 exatamente cada tubo. Mas enfim, depende do lugar que vocês compram também. Tem, assim, pela internet é muito barato. E aí a tinta acrílica pode pintar em papel. Mas assim, quando vocês forem começar com a tinta acrílica, aconselho, comprem telas mais baratinhas, mais simples, mas aconselho a pintar em tela mesmo. Por exemplo, esta tela aqui é um 20x30, então ela é mais baratinha, ó. Essas menores também, elas só tem a madeira assim. As maiores, elas já tem uma madeira também no meio, assim, mais cruzada para dar mais firmeza. Mas essas também aconselho pegar com os grampinhos para trás, não para os lados. Mas para os lados também, enfim, se for botar moldura na tela depois, os grampos não vão aparecer na mesma, né? Obviamente, um pote de água para vocês deixarem assim que acabar de usar o pincel, já bota na água, porque a tinta acrílica, ela seca. Eu tô ainda, olha, vocês verem como eu tava pintando. Eu tô com as mãos sujas e eu tô com os pincéis ainda na água. Mas enfim, a tinta acrílica seca muito rápido. No verão, agora também a guache seca muito rápido. Elas têm um tempo de secagem bem parecido.
e depois que seca, estraga totalmente o pincel. Vocês têm que limpar logo depois ou deixar no pote de água. Se deixar no pote de água, não vai endurecer a tinta e vocês lavam logo depois que terminarem a pintura. E sobre cavalete, né? O cavalete é a estrutura que segura a tela, né, para pintar. Se tu quer pintar de pé ou sentado, assim, de frente para a tela, o cavalete segura. Mas assim, quando eu comecei, eu não tinha cavalete e isso não me impediu de fazer nada. Eu colocava na mesa, às vezes eu apoiava em alguma coisa pesada e ficava sentada pintando com o quadrinho na mesa mesmo. Hoje eu pinto, eu tenho minha cadeira aqui, que eu uso para pintar, e com o cavalete na frente segurando a tela. Mas assim, quem não tem cavalete, porque eu sei que um cavalete tem um valor bem alto, começa pintando na mesa mesmo, ou com ela reta, igual uma pessoa desenha, né? Eu também desenhava muito assim com o papel na mesa. Ou apoia, né, para deixar ela reta, apoia em algum objeto pesado que funciona, gente. Uma coisa super básica também que vocês podem usar com os materiais de vocês é pegar esses potinhos e eu guardo, porque quando sobra uma cor de tinta que não tá pura, se tiver pura, tu pode botar de volta no pote de tinta. Agora, se tu fez uma mistura e sobrou bastante, guarda dentro do potinho, fecha com a tampinha e ela vai durar assim um monte ainda. Só se tiver muito calor, ou vai secar mesmo com a tampinha. Mas ela vai durar mesmo assim uma semana, assim, vários dias, que tu pode usar de novo depois. Então, eu aconselho esses potinhos plásticos que vêm com as comidas, que vêm assim com coisas que vocês compram, guardem. Assim, esse tamanho é muito bom, porque normalmente é isso que sobra, né? Quando faz a mais, acaba dando mais, sobra mais ou menos isso, e tu guarda no potinho e depois tu pode reutilizar. E também para misturar as tintas, tem essas paletinhas assim. Isso daqui era a caixinha de chocolate, para usar como godê, é ótimo. Aí vocês separam, né, por corzinha de tinta, é bem interessante também. Isso daqui, ó, eu uso demais as caixinhas, essas caixinhas plásticas que vem no... que o sushi vem dentro. Em vez de jogar fora, jogar o plástico fora, eu uso pra isso, eu uso pra botar as tintas, pra misturar. Eu não gosto tanto, assim, dessas divisórias, eu prefiro ela aberta. Então, assim, e depois que vocês passam a tinta acrílica, ela vai secar e normalmente vai dar pra desgrudar também e ele fica limpo de novo. Dá pra ver que eu já usei. Aqui tá, algumas partes não saíram, mas eu tava cheio de tinta e eu tirei quase tudo. E por último, e o mais importante, na verdade, são os pincéis. No caso, tem como fazer pintura sem pincéis, né? Mas as mais tradicionais são com pincéis. Eu aconselho a comprar mais pincéis chatos. Chato seria o quê? Esses pincéis retos, assim, e fininhos, né? E mais larguinhos, médios, que nem esse. Também bem pequenos para fazer os detalhes. Para fazer os detalhes, os pequenos são os melhores. Eu prefiro também os que tem uma pontinha, tipo esse, que tem a pontinha, ela é bem comprida. Eu prefiro a pontinha mais curta, porque parece que fica mais firme, mas eu não achei agora pra mostrar pra vocês. Enfim, é essa pontinha, que aí dá pra fazer os risquinhos fininhos, enfim. Tem vários kits de pincéis que vocês compram pela internet, que vem vários tipos diferentes. E tem kits muito baratos, não precisa comprar pincel caro. Eu comprei os mais baratos quando eu comecei e eu tenho eles até hoje, estão tudo aqui no pote. Então, assim, não se preocupem com comprar milhões de tipos de pincéis diferentes, não. Comprar três, um de cada tamanho, um pequeno, um médio e um grande já tá ótimo para começar. Depois, com o passar do tempo, vocês vão comprando mais. E acho que esses são os materiais básicos que vocês precisam mesmo para começar a pintura. Também um detalhe que é bem importante falar, essas telas que eu compro, essas telas elas já são prontas para pintura. Tem telas que não vêm prontas. Como tem a opção de tu comprar só o tecido também, sem a madeira, né, sem o chassi de madeira, vocês podem comprar só o tecido, pintar o tecido. Para treinar também é mais barato, daí se ficar bom, vocês podem botar nessa madeira.
Tem o tecido que ele é o algodão cru, que aí vocês têm que fazer uma preparação nele para usar. Vocês têm que passar um gesso acrílico. E tem tecido que já vem pronto, igual esse tecido de tela. E depois que faz a pintura toda, tem ainda a opção de colocar uma moldura, né, por fora. A maioria dos artistas bota a moldura por fora. Eu, como eu faço por encomenda, normalmente eu deixo para o cliente escolher se ele quer com moldura ou sem moldura. Enfim, acho que são esses os materiais básicos, acho que eu mostrei tudo. Lembrando que as cores são as primárias, azul, amarelo, vermelho, preto e branco, né? E acho que é isso. Se vocês gostaram, comentem aqui se vocês querem mais vídeos assim, ou o que mais vocês querem saber, quais técnicas vocês querem aprender aqui comigo. E é isso aí, um beijão, até mais!